Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de engrenagens, né? O penúltimo vídeo, né, dessa série. Aí no caso, falando especificamente agora sobre o uso do aparelho divisor, né? Então vai ser um vídeo para falar do aparelho divisor para engrenagem com 40 dentes e depois um vídeo para falar do aparelho divisor para engrenagem com 100 dentes, né? Então, vamos lá, o que acontece? No ciclo de fabricação, né, utilizando o aparelho divisor, a gente tem que ficar atento com um detalhe que é o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. A engrenagem, obviamente, ela vai ter uma relação, né, de divisão angular, né, que corresponde ali aos dentes da engrenagem, beleza? Então, essa ação, ela ocorre de forma igual para todos os ângulos, né? Ou seja, são distâncias equidistantes, né? Então, cada dente vai ter uma distância específica para o seu dente subsequente, né? Inclusive, a gente calculou o passo, né, aqui para esse sistema de engrenagem, né, utilizando aí o módulo 4, né, deu 12,56 milímetros o passo. Então, é a relação da divisão angular da engrenagem, beleza. Então, a gente precisa primeiro entender essa relação no que diz respeito ao aparelho divisor. E como é que funciona o aparelho divisor? Quando você gira o manípulo do aparelho divisor, ele vai estar transmitindo o movimento, né, para o fuso, né? Ou seja, o fuso ele vai ficar girando e ele vai transmitir o movimento para essa coroa, né? Então, esse sistema nada mais é do que uma relação de redução, né? Ou seja, coroa e sem fim, né? Então, o que acontece? Esses sistemas eles possuem reduções específicas, né? 40, 60, 80, 120 para 1. Né, alguns com relação direta, né? Então, nesse caso aqui, para a nossa situação problema, o aparelho divisor ele já tinha sido aqui marcado, né? Ele tem a relação de divisão de 40 para 1, ou seja, o que significa isso? A cada 40 giros no manípulo vai representar uma volta completa ali na coroa, né? Então, exemplo, quando você transmite o movimento para aqui, você deu um giro aqui no manípulo, ele não vai transmitir diretamente ali para a coroa uma volta 360 graus, não. Nesse caso aqui, como é 40 para 1, ou seja, a gente precisa dar 40 giros nesse manípulo para que essa coroa ela dê uma volta completa, né? 360 graus. Nesse caso especificamente representa essa configuração aqui. Então, beleza. Se 40 voltas vai representar 360 graus para a coroa, o primeiro passo é fazer o seguinte, né? Ou seja, se uma volta no manípulo vai representar quantos graus, né? Então, o primeiro passo é só pegar aqui, ó, 360 graus e dividir por 40. Né? Ou seja, eu vou saber quantos graus a gente desloca com uma volta no manípulo. Né? Então, 360 dividido por 40 vai dar exatamente 9 graus. Né? Então, a gente sabe o seguinte, se a gente deslocar 40 vezes esse manípulo, vai representar 360 graus aqui na coroa, beleza. Mas se a gente der só uma volta, vai deslocar quanto? Agora a gente já sabe que vai deslocar exatamente 9 graus. 9 graus. Beleza. Então, se eu tenho um sistema que ele vai ter essa relação de divisão angular com 9 graus, já fica tranquila a operação, porque é só dar uma volta no manípulo. Eu não vou precisar me preocupar com a relação dos furos, né, que são essas marcações aqui no disco divisor. Né? E aí o que acontece? Essa primeira engrenagem ela tem exatamente 40 dentes. Né? Vamos voltar lá. Ela é Z40. Ou seja, se a gente pegar 360 e dividir por 40, a gente vai chegar exatamente aos 9 graus. Obviamente, para executar essa engrenagem aqui, é super tranquilo com esse aparelho divisor, porque ele está exatamente com a relação de redução compatível com o número de dentes ali na engrenagem. Então, o cálculo aí ele já para. Ou seja, toda vez que você fabricar um dente de uma engrenagem, deixa eu limpar aqui a imagem, toda vez que você fabricar, né, vamos supor, o primeiro corte, obviamente, não precisa deslocar nada, é só alinhar a ferramenta, né, executar, chegando na profundidade ali desejada. Então, executou o primeiro corte, quando for deslocar para o segundo corte, o que é que você vai ter que fazer? Uma volta no manípulo. Porque uma volta no manípulo vai representar exatamente 9 graus, que é o deslocamento entre um dente e o outro. Terminou a operação,
desloca mais 9 graus, e assim sucessivamente até completar todo o ciclo ali de operação, né? Então, para a primeira engrenagem, já vou colocar aqui a informação, deslocamento angular aparelho divisor, vou colocar aqui ó, Z1, uma volta no manípulo, que representa ali 9 graus, né? Já que é uma engrenagem Z40. Então, para cada dente, é só deslocar uma volta no manípulo, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente já vai falar da outra engrenagem Z2, né? Que nesse caso aí, essa engrenagem ela tem 100 dentes, né? Então, você já percebe aí que não vai ser a mesma configuração de operação que a gente calculou para essa engrenagem de 40 dentes, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!